partir de agora a gente vai falar sobre as regras e os prazos para tirar identidade de emergência no Espírito Santo. Falamos há pouco, antes do repórter CBN, sobre essa possibilidade que nós aqui, pelo menos no estúdio, nem sabíamos que existia. A possibilidade de tirar um RG de emergência. Por quê? Um passaporte de emergência às vezes é mais falado, é um documento que você, enfim, precisa com ainda mais agilidade, está com uma viagem marcada, e aí a pessoa vai lá e consegue um passaporte de emergência. Mas e um RG de emergência? Quais os contextos também para poder pedir um RG de emergência? Quem explica para a gente é o Eric Santa Clara, que é perito oficial, chefe da seção de controle de postos de identificação civil da Polícia Científica do Espírito Santo. Eric, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Eric, o que é uma carteira de identidade de emergência? Ela pode ser conseguida em que contexto? Primeiro, Álvaro, é importante ressaltar que essa não é uma nova modalidade, tá, de emissão de documento e também não é uma novidade. É um procedimento já adotado pela Polícia Científica há muito tempo, principalmente quando os prazos de entrega eram demorados. Felizmente, hoje a gente já fala disso no passado, porque aquelas notícias do ano passado, de 90 dias para a emissão ou mais da carteira de identidade, elas felizmente não existem mais. Então, no ano passado, por exemplo, quando o prazo era de 90 dias para a entrega da carteira de identidade, às vezes tinham pessoas com situações emergenciais, uma cirurgia marcada, uma necessidade de viagem a trabalho, a necessidade de apresentar o documento para um concurso público, por exemplo. Então, em todos esses casos, a Polícia Científica sempre atendeu mediante a comprovação da urgência. Isso continua até hoje. Os nossos prazos de entrega hoje são bem menores, né? Tem casos aí de até 1 a 15 dias, é a maior parte dos casos aí a identidade da pessoa já vai estar pronta nesse tempo. Então, entre 1 dia a partir do atendimento até 15 a gente já consegue entregar a carteira de identidade já para a pessoa. Só que às vezes a pessoa tem uma necessidade, por exemplo, para a semana que vem, uma cirurgia marcada, uma viagem, uma necessidade de uma viagem que não estava previamente programado. Então, como fazer? Nesse caso, a pessoa, no ato do atendimento, ela vai entregar um comprovante dessa urgência. Então, é a passagem, é um comprovante de reserva em hotel, é um documento que indique a data de uma perícia médica ou de uma cirurgia. Com isso, esse documento vai ser encaminhado pelo próprio posto de identificação, ele vai ser processado e nós aqui da Polícia Científica vamos dar andamento nessa solicitação de urgência para que a pessoa tenha a sua carteira de identidade no prazo que é necessário. Então, o caso é avaliado aí por um técnico da Polícia Científica para ver se o argumento apresentado é válido? Exatamente. E se realmente há essa necessidade urgente, né? Muitas vezes a pessoa até é acostumada com aquele prazo antigo nosso, de 90 dias, às vezes apresenta uma passagem aqui para uma viagem que é daqui a 2, 3 meses. Então, nesse caso, a gente só dá andamento mesmo no prazo comum, mas todos os casos são devidamente analisados aqui pela Polícia Científica. Eric, e esse documento, ele é diferente ou é, na verdade, acelerar o processo e a carteira não tem nenhuma diferença da que tramitou no prazo que já é esperado? É uma boa pergunta. Então, é bom deixar claro, não é um novo documento, não é um documento diferente. A única coisa que é feita é uma antecipação do prazo de entrega do documento, se for o caso, para que o cidadão tenha esse documento em mãos a tempo da urgência dele. Então, é o mesmo documento, é a carteira de identidade nacional normal. A única coisa que é feita é antecipar a emissão para os casos que o cidadão não pode esperar o prazo comum de emissão, que hoje é entre 2 a 15 dias na maior parte dos casos. E alguns poucos casos, cerca de 15 a 20% só, que o prazo de entrega é de até 40 dias. Esse prazo de 40 dias é necessário em razão de algumas análises que precisam ser feitas, às vezes, ou de dados biométricos ou de dados biográficos, inclusive com uma validação lá com a base de dados da Receita Federal. Por isso que a gente coloca esse prazo máximo de 40 dias. Mas a maior parte dos documentos tem sido entregue entre 2 a 15 dias no máximo. Tem alguma taxa extra que tem que pagar? Não, não é cobrada nenhuma taxa extra do cidadão. A única coisa que é bom deixar claro também é que a urgência, por si só, não elimina a necessidade do agendamento. Então, o agendamento continua sendo necessário todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. A pessoa vai agendar para a semana seguinte
E aí, quando ela for atendida no posto, que ela apresenta o comprovante da urgência. Então, mesmo a pessoa que tem urgência, ela precisa fazer o agendamento. Então reforça para a gente os canais para fazer o agendamento. O agendamento é feito no site agenda.es.gov.br, todas as sextas-feiras às 8 horas da manhã. A maior parte das vagas é liberada às sextas-feiras às 8 horas. Porém, todos os dias, também às 8 horas, tem a disponibilização das vagas do Face a Face de Cariacica. Então, para quem às vezes não pode esperar a sexta-feira, basta entrar todos os dias na agenda também às 8 horas da manhã e selecionar o Face a Face de Cariacica, que ele disponibiliza vagas diariamente. A pessoa também que tiver uma urgência, ela pode verificar a possibilidade de ser atendida por encaixe. Então, todos os postos de identificação, às vezes as pessoas agendam, mas faltam. Então, a pessoa pode procurar uma informação no posto de identificação mais próximo da residência se há alguém faltante naquele dia. Se alguém faltar, o posto também consegue fazer um atendimento por encaixe ali. Olha, tem até uma pergunta aqui do Gerson Rabelo. Vou fazer perguntas que os ouvintes estão mandando, aproveitar que você está por aqui para nos ajudar. Ele pergunta, por exemplo, maiores de 60 anos precisam agendar, podem ir direto nos postos? Os idosos, assim como as pessoas com deficiência e as gestantes, eles podem ser atendidos sem necessidade de agendamento prévio. Isso vai depender da capacidade de atendimento de cada posto. Então, cada posto já reserva uma porcentagem da capacidade de atendimento deles justamente para esses atendimentos do público preferencial, que são os idosos, as gestantes e as pessoas com deficiência. Então, basta comparecer ao posto de identificação mais próximo da residência que ele tem a possibilidade de ser atendido. Se no dia o posto estiver cheio, e isso acontece bastante em razão da alta procura, ele vai receber a melhor orientação possível. Então, muitas vezes é feito um agendamento para ele voltar depois, é indicado o melhor horário para ele voltar, mas os idosos, as gestantes e as pessoas com deficiência podem sim ser atendidas sem necessidade de agendamento. Nosso ouvinte Narcísio pergunta, ele diz que tem uma identidade desde 2012 e ainda não fez uma nova identidade. Ele pergunta se ele pode, por exemplo, ficar impedido de tomar posse num concurso, ter alguma complicação por ter uma identidade velha. Não, em regra não. Se a identidade do Narciso estiver em bom estado de conservação e se ele ainda der para identificar bem a foto, os dados ali biográficos deles, ele não vai ter problema. O Decreto Federal número 10977 de 2022 é claro ao dizer que os documentos de identidade emitidos com o padrão anterior da nova SIM, eles continuam válidos até fevereiro de 2032. Então ele pode ficar tranquilo, ele não precisa ter pressa para fazer esse novo documento de identidade. Somente alguns casos bem específicos, que a gente vê em instituições bancárias, principalmente, e também para viagens a países do Mercosul, que eles costumam pedir uma identidade emitida com prazo menor de 10 anos. Mas isso são casos específicos. Em regra, ele não vai ter problemas com esse documento emitido em 2012, não. Gerson também pergunta se a nova identidade feita aqui no Espírito Santo já está sendo impressa no formato, acho que é policarbonato, que é o cartão, né? Como se fosse um cartão de crédito. A gente tem essa possibilidade no contrato, foi um novo contrato feito e nós começamos a colocá-lo em prática agora em fevereiro de 2026. Esse novo contrato, inclusive, nos permitiu ampliar a nossa capacidade de atendimento. Em 2019, nós fazíamos cerca de 16 mil atendimentos por mês. No final do ano passado, nós chegamos a 40 mil atendimentos por mês. E agora, em 2026, graças ao investimento do governo do estado, a disponibilização de mais assistentes administrativos, nós temos ultrapassado a marca de 55 mil pessoas atendidas todos os meses. E nesse novo contrato, há a possibilidade da emissão da carteira de identidade em policarbonato. Nós já temos essa tecnologia e também a possibilidade da emissão. Só falta somente a publicação da nova lei de taxas, que é a lei que vai definir qual é o valor a ser cobrado por essa emissão do policarbonato. Nós da Polícia Científica esperamos que isso seja feito ainda esse ano de 2026. Então, a partir do momento que essa nova lei de taxas for publicada, nós poderemos fazer sim a emissão da carteira de identidade em policarbonato. Olha só, Atualmente não fazemos. Uhum. Só para a gente registrar aqui, chegou uma pergunta da Carmen, ela questionou sobre a carteira de identidade conseguida
nessa forma emergencial, se ela tem caráter provisório ou se é definitivo, mas o Eric já nos respondeu que é o RG definitivo mesmo, como se fosse tramitado no tempo regulamentar, né, Eric? Isso, é bom reforçar. A gente já viu alguns casos, até no padrão anterior, alguns estados tinham esse RG de emergência e ele vinha com um prazo de validade diferente, ele era provisório. No nosso caso, não. É a carteira de identidade nacional definitiva mesmo. Então, não há diferença nenhuma nesse documento. A única coisa que fazemos é antecipar a emissão dele para atender à urgência declarada. É isso. Muito obrigado. Então, nós conversamos aqui com Eric Santa Clara, que é perito oficial, chefe da seção de controle de postos de identificação civil da Polícia Científica do Espírito Santo, sobre regras, prazos e o que é essa carteira de identidade de emergência no Espírito Santo. Eric, muito obrigado. Nós agradecemos, estamos sempre à disposição.